paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é muito bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. Nós estamos entrando na lição de número 4, que será ministrada dia 28 de abril. Olha que bênção! Nós estamos terminando aí esse primeiro terço da lição, né? Nós temos 12 lições e nós estamos iniciando uma nova etapa da nossa lição. As nossas 3 primeiras lições, nós tivemos a base quando nós falávamos sobre o caminho. Nós falamos do início da caminhada, nós falamos da escolha entre porta estreita e porta larga, e nós mostramos para você o que é o céu e qual o nosso objetivo para com o céu. Agora, a partir das lições 4 até a lição de número 10, nós vamos ter o corpo desta lição, ou seja, como é a nossa caminhada, a nossa trajetória, o nosso dia a dia em meio a este projeto e esse desejo da nossa alma, que é ir ao céu, aonde o Senhor mora, ok? Então, das lições de número 4 até a lição de número 10, nós vamos ter o caminho para o céu. E das lições 11 à lição 13, nós vamos ter a consumação desse projeto. Nós vamos ter a chegada nesta caminhada, quando nós vamos falar sobre a realidade bíblica do inferno, e essa lição vai ser muito importante, a bendita esperança, a marca do cristão, e a cidade celestial. Então, nós temos 3 blocos, certo? Primeiro bloco, o começo da caminhada, foram lançadas as bases para esta ideia desta caminhada cristã. Das lições 4 até a 10, a caminhada propriamente dita, a nossa jornada, e das lições 11 até a 13, 11, 12 e 13, nós vamos falar da nossa chegada, certo? Do final da nossa caminhada. Então fique conosco aí, nós temos muita coisa boa pela frente, ok? O título da lição de número 4 é Como se conduzir na caminhada. Então, nós já falamos de entrar na porta estreita, nós já falamos sobre a caminhada, nós já falamos do nosso objetivo, que é o céu. Agora, como que nós vamos nos conduzir nesta caminhada? Como que nós vamos nos preparar para chegar ao céu? Esse é o objetivo desta lição. Mas antes de nós irmos continuando, viu, não se esqueça de deixar o seu like, certo? Se inscreva no nosso canal. Você já é nosso aluno, você já faz parte da nossa escola, então se inscreva aqui e nos ajude, certo? Porque todas as vezes que você se inscreve, que você deixa um like, que você compartilha os nossos vídeos, que você comenta, você está dizendo: ó, YouTube, essa matéria é boa. Então, todos aqueles que estiverem procurando outros materiais como esse, outros professores, outros pastores, eles vão nos encontrar. Então, vai e compartilha. E conta para mim, faz quantos anos que você está nesta caminhada? Há quantos anos? Eu vou falar para você. Eu nasci na casa de pastor, meu avô era pastor, tá? Tive um pouco de tempo afastado, tá? Mas já fazem o quê? 26 anos que eu tomei a decisão de não sair da caminhada, certo? De não sair deste caminho, tá? Eu tenho 26 anos que eu estou vivendo essa fé plena e fazem 25 anos que eu sirvo a Deus no ministério, né? Como cooperador, tudo, e 23 anos que eu sou pastor de igreja. Comecei a pastorear como cooperador ainda, certo? Mas já fazem 26 anos ininterruptos, 23 anos ininterruptos que eu pastorei. Faz quantos anos que você é pastor de igreja? Certo? Que você é pastor de igreja, que você está vivendo a fé. Só de magistério cristão, eu já tenho 25 anos, um quarto de século faz que eu dou aula na escola bíblica. Então, conte para mim quanto tempo faz, ok? E veja bem, nós temos uma palavra-chave dentro do texto, do tema da nossa lição, que é a palavra conduzir, certo? Conduzir quer dizer
ir junto, ou ir dentro de algo, de um lugar para outro. Ele fala de levar, de dar acesso. Então, conduzir. Como se conduzir, como se locomover, como andar, como viver esta caminhada. É isso que nós vamos falar. Nós vamos falar a respeito de 3 tópicos que são muito importantes, tá? O primeiro tópico é o padrão da conduta na caminhada cristã. O segundo tópico, fazendo a caminhada com prudência. E o terceiro tópico, vencendo os dias maus. Ou seja, coisas muito práticas do meu e do teu dia a dia. Você que me conhece sabe, eu sou muito prático nas minhas aulas, ok? E todo esse material, orientação didática, nós temos aqui no nosso PDF. E mais para frente eu vou mostrar um QR Code de uma matéria bem legal que tem aqui. Tem o QR Code de um documentário muito legal, que marcou muito a minha vida. Eu tenho certeza que vai te ajudar na sua caminhada cristã e também na ministração desta aula. Quando nós falamos dessa ideia de conduta, de conduzir, nós estamos falando exatamente do que Paulo vai dizer sobre o andar, certo? Andar é algo que é muito frequente nas palavras de Paulo. Jesus vai falar sobre isso, Pedro também vai falar, mas Paulo, ele tem essa graça, essa maestria de explicar para mim e para você que a vida cristã não é tomar a decisão por Cristo e parar, mas é sim uma caminhada. Nós temos aí uma conduta, nós temos aí um caminho a percorrer, ok? Então, a minha e a sua conduta cristã, ela passa pelo andar. E eu separei aqui uma série de versículos, certo? Uma série de versículos, fazendo dentro deles, né? Separando com negrito o que cada andar tem a dizer. Por exemplo, Jesus vai dizer, Mateus 6,28, por que andais solícitos? Tá? João 12,35, andai enquanto tendo luz. 1 Coríntios 3:3, por que andais, por que andais ainda carnais? Tá? Gálatas 5,16, andai em espírito. Ou seja, eu tenho aqui uma série de versículos, tá? Que o Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né? 1 Pedro 1,17, andai em temor. Então existe uma série de situações que a Bíblia nos convida a andar. O que andar fala? Andar fala de movimento. Andar fala de um progresso, de um processo. Não é algo estático. A vida cristã, é por isso que nós falamos a caminhada. Os irmãos eram chamados no princípio da fé os do caminho, porque eles compreendiam essa ideia da porta estreita, do caminho apertado. Então eles eram chamados de os do caminho. O nosso texto áudio, ele encontra-se em Colossenses capítulo 4, versículo 5, que diz assim: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A verdade prática diz assim: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Tá? Esta ideia de caminhar vem do grego peripatel, certo? E ele vai falar assim, sobre exatamente isso, fazer o seu caminho, preparar o seu progresso. Ele vai falar sobre um viver regular, tá? Então, quando nós falamos, né, nós temos aí no nosso texto áureo, a nossa verdade prática traz essa ideia de caminho. Ele está falando o quê? De quem conhece, quem vive mais perto do Senhor. Quem me conhece, quem já me acompanha há um tempo, sabe que eu gosto muito das definições das palavras. Porque a partir do momento que você define uma palavra, você define seu sinônimo e seu antônimo, você sabe se ela é um verbo, se é um adjetivo, você consegue aplicar melhor. Isto é hermenêutica. E só puxando um gancho aqui, nós temos aqui no nosso canal
um curso de hermenêutica que nós iniciamos, certo? Nós iniciamos no dia 15 de abril deste ano, certo? É um curso de teologia, né? É o curso básico do IBADEP, tá? E nós estamos estudando exatamente hermenêutica e homilética, tá? Então, se você quiser saber mais como interpretar a Bíblia, nós estamos num curso de teologia, certo? Que eu já ministro há alguns anos no IBADEP. Então, a ideia de andar é se conduzir. A ideia deste caminho, né, desse peripatel, é exatamente se conduzir. Tá? E o nosso texto áureo demonstra que, com clareza, o objetivo que temos de andar em sabedoria. Né? Andar em sabedoria. Por quê? Para aqueles que não andam, não servem com Cristo, para que eles possam ver em nós uma vida diferente, uma vida nova, e desta forma nós possamos o quê? Nós possamos aproveitar as oportunidades de falar do amor de Cristo. Desta forma, a nossa verdade prática, quando ela fala andar em sabedoria, ele está dizendo assim, que nós precisamos nos preocupar em fazer o quê? Nós precisamos nos preocupar e andar de uma forma tal que nós não percamos a oportunidade de falar de Cristo às pessoas e também nós aproveitando todas as oportunidades para levar aqueles que estão perdidos a Cristo e glorificar o nome do Senhor. Então, antes de nós começarmos o nosso primeiro tópico, eu vou dar um tempinho, certo? Para você descer o dedinho até o botão inscrever-se aqui e se inscreva no nosso canal. E do ladinho dele tem o botãozinho de like. Você já se inscreve no nosso canal, você já deixa esse like abençoado para nos ajudar, né, no avanço da nossa escola bíblica. Tá? Então, o nosso primeiro tópico vai dizer assim: o padrão de conduta na caminhada cristã. O primeiro subtópico diz assim: Jesus como nosso padrão de conduta. Tá? A palavra padrão, ela expressa um determinado consenso, certo? Que foi instituído por uma autoridade ou por um conjunto de pessoas, né? Que vai estipulando, vai colocando esse padrão. Jesus vai dizer assim, João capítulo 3, né? Ele vai, capítulo 13. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Ou seja, nós vamos ver que existe um pensamento em Paulo que é constante, certo? Que é a ideia de ser imitador de quem? De Paulo e também de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Filipenses, capítulo 3, versículo 19, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6. E qual é a ideia de Paulo? A ideia de Paulo é uma palavrinha grega chamada mimaitase, certo? Que vai surgir a nossa palavra mímica, que é remedar, que é imitar aquele que está diante de nós. Então, Paulo, ele tem a ideia seguinte: faça mímica, imite, ou seja, reproduza igualmente aquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou reproduzindo de forma fiel e fidedigna aquele que está diante de mim. Paulo escreve em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como o eu sou de Cristo, em reverência na adoração. Ou seja, Paulo está dizendo assim: eu imito a Cristo, me imite também, não porque eu sou bom, mas porque Cristo vive em mim e eu estou fazendo tudo conforme Cristo. O nosso segundo tópico diz assim: fazendo a vontade de Deus. Aí nós vamos ter uma pergunta: e qual é a vontade de Deus? Resposta: que sejamos a imagem de Cristo para esta geração. E como isso é possível? Segunda pergunta: seguindo aquilo que ele nos deixou como exemplo. Exemplos de Cristo, certo? Cristo nos deixou exemplo de oração,
Cristo nos deixou exemplo de adoração sincera, de fazer a vontade de Deus, de santificar-se, de pregar o evangelho, de exercer a bondade, ou seja, a ideia do Senhor é que nós venhamos imitá-lo em tudo. E se você quiser, aqui no nosso PDF, certo? Toda aula, eu preparo esse material aqui. Eu preparo esse PDF, certo? Aqui tem quase toda a minha aula. Tem coisa que eu falo e não está aqui, tem coisa que está aqui e eu não falo, certo? Então, isso daqui é para te ajudar. Não é para você pegar e você dar aula em cima do que eu estou te mostrando, certo? Isso daqui é para te ajudar no desenvolvimento da sua aula. Irmão Emerson, como que eu faço? Simples, você desce aqui, certo? Aqui embaixo tem um link do nosso grupo do WhatsApp. Você entra lá e você vai receber todo dia, certo? Um postzinho da nossa leitura diária. Você vai ter o nosso PDF e você vai ter as nossas videoaulas. E eu sempre estou ajudando os nossos alunos naquilo que é necessário para eles. Então, vai lá e acessa o nosso grupo do WhatsApp e você recebe lá o nosso material. Tá? Todos os versículos, né, desses exemplos que o Senhor nos deixou, tá tudo no PDF. Eu não vou ler para a gente não ficar muito extenso, mas vai lá, tá tudo aqui, ó, livro, capítulo, o texto está aqui para te ajudar, tá bom? O nosso terceiro subtópico vai falar sobre uma vida cristã bem-sucedida. Nós precisamos entender que sucesso segundo Deus e sucesso segundo o mundo é muito diferente. Por exemplo, o que é sucesso? Hoje mesmo eu falava com o padrasto da minha esposa. Ele perguntou quanto que eu já ganhei do YouTube. Falei, não ganhei nada, certo? Ou até hoje eu não ganho nada do YouTube. Bem pelo contrário, né? Para nós termos todo esse equipamento, a gente gasta. Mas qual é o padrão do mundo? Você vê youtubers que ganham milhões, certo? Milhões. Mas para você ganhar milhões, precisa fazer micagem. Eu não. Eu prefiro pregar o evangelho e não ganhar nada. Se um dia tiver algum retorno financeiro, também não vou reclamar, porque eu também não sou bobo. Mas o que é o padrão de sucesso no mundo? É ter milhões, poder, fama, é ser reconhecido, é todo mundo te chamar, te bajular. Agora, o que é sucesso diante de Deus, certo? Sucesso diante de Deus é ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e realizar a vontade de Deus. Isso é sucesso, certo? Só que na visão humana, os maiores homens do Novo Testamento, e assim, eu vou colocar Paulo e Cristo, certo, como sendo os maiores vultos dentro do Novo Testamento, tá? Eles seriam um fracasso. Por quê? Jesus foi traído, morreu crucificado e nu, sozinho, certo? Seus amigos o traíram e o abandonaram. Esse é Jesus. E Paulo? Paulo pregou, ganhou muita gente para Jesus, fundou muitas igrejas. Mas na hora da sua morte ele não tinha companheiro. Ele estava sozinho. Ele estava na prisão, com frio. Tá? E assim Paulo acabou seu ministério. Aos olhos humanos, tanto Jesus quanto Paulo seriam um fracasso. Mas, todavia, entretanto, olha as últimas palavras dos dois. Olha o que Jesus vai fazer. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. E curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Esta palavra está consumada, ela é do grego tetelestai, que quer dizer está acabada, a obra foi feita, está tudo terminado. Ou seja, a obra que Cristo veio realizar, ele realizou. E quando ele ressuscita, em Mateus capítulo de número 28, né, perto da sua ascensão, ele diz assim, ó, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ou seja, o que acontece? Ele morreu, certo? Aos olhos humanos ele fracassou, mas diante de Deus ele obteve sucesso. E o seu sucesso foi tão grande
que garantiu-lhe um poder sobre todas as coisas. Este foi Cristo. E quais as últimas palavras de Paulo? Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me resta a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, glórias a Deus, mas também a todos que amam a sua vida. Olha só que coisa mais linda. Jesus, nesta terra, morreu, certo? Envergonhado, humilhado e abandonado. Mas ressuscitou com todo o poder. Paulo combateu o bom combate, terminou a sua carreira com a fé guardada, com a fé colocada no Senhor. E agora ele diz: ó, o que eu estou fazendo? Eu estou esperando. Após a morte, eu vou para o paraíso a aguardar o que o Senhor me prometeu, a coroa de justiça. Olha, e não é só para mim, não, mas todos aqueles que esperam no Senhor, que aguardam a sua vinda, receberão também. Então, o que é um ministério de sucesso? E o que é um ministério de fracasso? Fracasso, segundo Deus, é ter vivido aqui e ter sido vencido pelo mundo, segundo Demas. Demas, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, a Bíblia vai dizer que ele amou este mundo. Vai dizer que ele amou mais a este mundo do que ao reino de Deus. E o que aconteceu? Ele largou Paulo sozinho. Está escrito lá: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Irmãos, que coisa triste. Que coisa trágica isso. Um homem que serviu com Paulo tão distintamente, agora ele abandona. Ele está longe. Ele perdeu a sua fé. E é muito importante que eu e você compreendamos. Nós precisamos guardar a nossa fé. E o que é sucesso para com Deus? Sucesso para com Deus é o que o nosso irmão Estevão vai alcançar. Olha o que a Bíblia vai dizer de Estevão. Que quando Estevão estava sendo apedrejado, primeiro, ele pede perdão a Deus pelos que estavam o maltratando, e ele vai ver os céus abertos. Eita glória! Ele vai ver os céus abertos e o Senhor Jesus assentado à direita da majestade de Deus. Então, o que é sucesso e o que é fracasso? Sucesso é você cumprir a vontade de Deus, e fracasso é abandonar tudo amando este presente século, tá? Eu vou deixar para você um link aqui, vou deixar um QR Code de um documentário chamado Ministérios Fracassados. Irmãos, pensa num documentário tremendo, tremendo mesmo, né? Que vai impactar a sua vida, porque eu ouvi esse documentário há uns 10 anos atrás, 10 para 11 anos atrás, e mudou muita coisa na minha mente. Eu espero que te abençoe também, ok? O nosso segundo subtópico: fazendo a caminhada com prudência e sabedoria, tá? Este é o nosso segundo subtópico, tá? Enquanto você vai aí se organizando, não esquece de se inscrever, deixar um like e um comentário aí, tá? O que é prudência? No Novo Testamento, a palavra ela vai levar a algo que Deus derramou sobre nós, toda a prudência, Efésios 1 e 8, certo? E traz a ideia de entendimento, conhecimento, amor à vontade de Deus. Então, o que acontece? Nós podemos conceituar prudência como uma virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante das situações desafiadoras. Nós precisamos entender que prudência é uma graça de Deus
e uma responsabilidade que cada um de nós temos de buscar. Salomão vai dizer assim que prudência, o temor do Senhor, é o princípio de toda sabedoria. E a ciência do santo, o conhecimento de Deus, é a prudência. Ou seja, quando nós falamos em temor, nós falamos desta parte humana, de buscar o crescimento e o desenvolvimento, de andar com Deus e andar na sua vontade. O segundo subtópico diz assim, ó, não andeis como nécios. Paulo vai dizer que não devemos andar como nécio. O que é nécio, certo? É alguém insensato, tolo, ignorante, alguém que não tem conhecimento e não busca conhecimento. Mas nós devemos andar como o quê? Como sábios. Por quê? Porque o Senhor derrama sobre nós sabedoria. E esta sabedoria, ela vai fazer o quê? Ela vai nos ajudar a fugir, do pecado. Isso vai dizer o quê? Que nós andamos agora na luz. Paulo escrevendo em Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim: e que em outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, hoje não. Hoje nós andamos na luz. Hoje nós temos o quê? Conhecimento de Deus. Em outras palavras, prudência. Certo? E essa prudência nos leva ao no subtópico 3. Andeis como sábio. Dentro do grego, a palavra sofia, né, é a palavra que é traduzida sabedoria. Nós temos lá Tiago 1:5, certo? O que é a sabedoria? É a qualidade de quem é sábio, de quem possui entendimento. Tá? E falar de buscar em Deus é uma forma de andar e pensar no que glorifica o seu nome. Tá? Então, buscar a Deus, andar com Deus é glorificar o seu nome. E este ser sábio é uma forma de proceder, de conduta. Contudo, é relevante você compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos, curso é bom, mas não surge de curso, ela é espiritual e vem de cima. E é por meio desta sabedoria que nós andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Cristo. E o nosso terceiro tópico diz assim: vencendo os dias maus. Preste atenção no primeiro subtópico. Remindo o tempo. Remir o tempo vem da palavra grega exargodazo, certo? Exargodazo, que ela vai falar exatamente essa ideia de pagar o preço, certo? De comprar algo ou alguém para libertar, certo? Traz a ideia desta libertação dos cristãos que foram eleitos por Cristo para a salvação, de sermos comprados para uma nova vida. É um momento que nós compreendemos assim as nossas negligências, as nossas falhas, os nossos pecados, e nós vamos melhorando a cada dia, a cada momento, para compensar o que nós perdemos em pecados e embaraço. Então, isso é remissão. É ir buscar, comprar, para quê? Para tirar, vamos dizer assim, o atraso do que o pecado nos fez. No segundo subtópico, nós temos o tema remindo o tempo e a volta de Cristo. Veja bem, a doutrina do retorno de Cristo, ele precisa ser o objetivo central da minha caminhada cristã. Porém, nós precisamos devotar todo o nosso tempo e esforçar-nos nesta verdade. Por isso, o cristão, ele é incentivado a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades. Por quê? A perspectiva da iminente volta do Senhor Jesus
faz com que não percamos tempo com as coisas desse mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 15. Jesus está à porta. Mas nós precisamos entender o quê? Que um acontecimento iminente é aquele que está sempre pairando, está por cima de alguém, está prestes a acontecer. É algo que vai acontecer a qualquer segundo. Assim, esta ideia de iminência, ela traz o quê? Traz o sentido de algo que vai acontecer a qualquer instante. Quando nós falamos da volta de Cristo, a volta de Cristo ela é iminente, ela não precisa. Nós temos uma série de sinais, certo? Mas ela não precisa de nada para acontecer. Ela só precisa que seja o quê? A vontade de Deus. Ela só precisa que seja o quê? Um momento certo, a vontade de Deus. Por quê? Porque nós remimos o tempo, é imprescindível para todos os que esperam e clamam pelo retorno de Cristo. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 5. E o que é essa ideia de dias maus? Desde o princípio da fé do povo de Deus, começando com Abraão e os antecedentes a partir de Sete, nós vamos ver que passamos por dificuldades, certo? Mas nós não podemos nos conformar com a possibilidade desse mundo mau e não podemos ser insensatos a tal ponto que venhamos perder a vontade de Deus, tá? Então, o que nós precisamos compreender? Nós precisamos compreender que a volta de Cristo ela é iminente. E nós temos que aproveitar todos os momentos para fortalecer a nossa vida espiritual, para nos fortalecer em Cristo. Tá? E o Senhor Jesus vai deixar para nós uma imagem que ela é muito forte. E está lá em Lucas capítulo 17, versículo 32. E lá está escrito assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia vai dizer em 2 Pedro, capítulo 7, versículo 8, que Ló era um homem justo, justo diante de Deus, foi justificado pelo Senhor. E ele vivia com a sua família em Sodoma e aquilo lhe afligia. Só que quando eles tiveram a possibilidade de livramento, a sua esposa estava tão arraigada no mundo que ela olhou para trás, ela desobedeceu a ordem do Senhor. Então, irmãos, é importante nós compreendermos isso. Nós não podemos perder a visão da glória de Deus. Nós não podemos perder a visão da caminhada, do tempo que o Senhor está preparando para nós. Nós precisamos olhar como nós nos conduzimos nesta caminhada, porque o tempo está próximo. Os dias estão se findando, tá? E é minha responsabilidade e sua responsabilidade vivermos segundo a vontade de Deus para não perdermos o foco desta caminhada, tá certo? Irmão, espero ter te ajudado e eu te espero na nossa lição de número 5. Deus te abençoe e até a semana que vem.